Graça e paz a todos vocês. Vamos para o Discipulando 46. Antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos seguindo Jesus pelo Evangelho de São Mateus. Estamos aqui no capítulo 12 e hoje vamos entrar no versículo 15. O último Discipulando falamos sobre o Senhor do Sábado. E aí na sequência o título é o seguinte: O servo escolhido de Deus. No versículo 15 do capítulo 12 de São Mateus diz assim, minha Bíblia: Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada para ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito a respeito de Jesus, ou seja, praticamente 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías já tinha falado coisas que Jesus iria praticar. No versículo 22 está escrito assim: poder de expulsar demônios. Então levaram Jesus a um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. Então a multidão ficou admirada. Será que este é o homem, filho de Davi? Perguntaram. Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos destes homens. E os pais que dividem em grupos e que lutam entre si, certamente serão destruídos. E agora é sobre o que o discipulando vai falar. Aqui, Jesus vai dizer algumas palavras que vai retratar a nossa igreja hoje, que vai retratar essa geração de pessoas evangélicas desse mundo da qual nós vivemos. Olha que interessante. Assim, se o reino de Satanás, um grupo que está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Jesus dizendo. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Só até aqui. Olha que interessante. Os fariseus, quando viram Jesus praticando aqueles milagres e maravilhas, eles ficaram assim, com tanta inveja, com um sentimento assim tão rancoroso no coração, porque eles eram os conhecedores da lei, que eles começaram a inventar mentiras sobre Jesus, ou seja, começaram a falar que o Jesus estava endemoniado, falando que ele expulsava os demônios em nome do próprio demônio. E hoje nós retratamos isso e vemos isso nas igrejas. Hoje é uma igreja lutando com... O reino não é o mesmo, o reino não é único, o Deus Jeová não é o mesmo, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. E o que nós vemos hoje? Hoje nós vemos cada instituição religiosa brigando por sua placa. E as pessoas, em vez de estarem lutando pelo reino de Deus, em proclamar o evangelho, em levar as boas novas, em acolher os aflitos, em socorrer os necessitados, elas estão lutando entre si e ainda assim usando o nome de Jesus. Eu fico imaginando que lindo seria se no final de semana, que é o dia que geralmente nós separamos para ir para a igreja, adorar a nosso Deus, né, conforme nós dizemos, se em vez de cada um se enfiar dentro do seu quadradinho e acreditar naquele profeta, naquele homem que está lá, se em vez disso todos se reunissem, por exemplo, na praça, para clamar, para cantar louvores a Deus, para pregar o evangelho. Todos, eu falo todos, evangélicos, católicos, testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, cada denominação sua, em vez de ficar olhando para doutrinas humanas
criando regrinhas humanas para tentar alcançar a Deus. Quando a gente cria regras humanas para tentar alcançar a Deus, é como se a gente tentasse pegar Deus com a sua superioridade, com a sua maioridade e colocar ele dentro de uma caixinha. É algo impossível de fazer e o homem vem há milênios tentando fazer isso. Eu fico imaginando se no final de semana, no domingo, por exemplo, que hoje o domingo é o dia de descanso, né, para o povo brasileiro, vamos dizer assim, se todos se reunissem na praça no final de semana, católicos, evangélicos, etc e tal, nem existisse, né, essa classificação, católicos, evangélicos, e em vez de se pregar as dogmas e regras humanas, se esse povo se juntasse para adorar a Deus, se esse povo se juntasse para proclamar o evangelho, para louvar e para ajudar uns aos outros entre si. Ou seja, o cristão ele tem o poder de mudar o mundo. O cristão ele tem o poder de transformar vidas e impactar cidades. Acontece que Satanás, através da sua astúcia, conseguiu inserir esse negocinho chamado religião. E dentro desse negocinho chamado religião, ele conseguiu colocar lá instituições. E o problema maior é que essas instituições, cada uma delas traz poder para algumas pessoas e traz dinheiro para algumas pessoas. E como Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, esse é o resultado de tudo que está acontecendo. Pouquíssimas pessoas têm o desejo de viver o verdadeiro evangelho, de pregar a verdade. Porque hoje, se você quiser ter um inimigo, você não precisa falar mal dela, é só você falar a verdade. Falou a verdade, você já tem um inimigo. Então, em vez das pessoas se amarem cada vez mais, em vez das pessoas estarem juntas cada vez mais, é as pessoas cada vez mais divididas, lutando pelas suas placas, pelos seus ideais. E o mais interessante, na maioria das vezes elas estão ali, não concordam, falam mal, criticam, mas não conseguem sair, estão aprisionadas. Ou seja, porque o evangelho ainda não entrou aqui pro lado de dentro, o evangelho está ainda pro lado de fora. Repara que a maioria dos cristãos que se convertem, eles mudam primeiramente a casca. Eu troco de roupa, eu começo a falar diferente, eu começo a andar com pessoas que é do mesmo pensamento que o meu, sendo que Jesus é o oposto. Quando Jesus entra na sua vida, ele não vai mudar a tua roupa, ele vai mudar o teu caráter, ele vai entrar lá dentro e vai transformar e fazer você fazer coisas que você não fazia. Ele vai começar a exalar na sua vida o bom perfume dele, onde pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. E hoje a religião ela tem o poder terrível de mudar as pessoas por fora, mas elas continuarem podre por dentro, assim como Jesus disse, sepulcros caiados. E hoje o discipulando vem falar sobre isso, sobre quando Jesus disse que o demônio expulsaria demônio no nome do próprio demônio, ele estaria com o reino dividido. E hoje, infelizmente, os cristãos estão com o reino dividido. Se você ainda tem a sensibilidade para fazer como Jesus disse, aquele que tem ouvidos ouça, se você está escutando estas palavras e consegue identificar isso na sua vida, ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de olhar para o evangelho de Jesus e ver que o próprio Cristo foi chamado de endemoniado quando começou a fazer coisas boas. Eu sempre digo uma coisa, quando a sua vida está muito quietinha, quando as pessoas não estão colocando o dedo na sua cara, quando as pessoas não estão te confrontando, algo está errado. Porque quando você começa a praticar as palavras do evangelho, as pessoas vão dar de dedo na sua cara. Porque quando você começa a fazer as palavras do evangelho e praticar, você vai andar contra a multidão. E veja que Jesus justamente sofreu tudo que sofreu porque ele andou contra a grande multidão que não acreditava naquilo que ele pregava, que era o reino de Deus e a sua justiça. E esse é o Discipulando de hoje. Acompanhe aí o Discipulando, você que é a primeira vez que vai assistir esse vídeo. Nós estamos no Discipulando 46. Temos todos os discipulandos aí no canal do YouTube Pastor Vinícius Ferreira. Na página do Ministério Discípulos também temos todos os discipulandos. Vem acompanhando. Você que tem dificuldade na leitura, vem assistindo, que eu acredito que sua vida vai mudar em pouco tempo. Porque o Evangelho é onde entra a transformação de caráter e é isso que Jesus veio para fazer na sua vida. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, compartilha ele aí no Facebook, entra no meu canal, clica lá no inscrever-se, clica no sininho para você receber todas as notificações. E como eu sempre termino os meus vídeos, nunca se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo Discipulando.